E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Café com Arte. Deixa eu ajeitar aqui. Hoje, como vocês podem ver, eu estou aqui na natureza, né? Saí um pouquinho de dentro de casa para tomar um sol. Hoje nós vamos falar sobre o cubismo. Cubismo é um movimento de vanguarda que teve início lá na Europa, na França, lá no século XX, né? Em 1907 mais ou menos. Como vocês podem ver aqui, é como se vocês tivessem quebrado um objeto em várias facetas, né, em vários pedaços. Então o cubismo ele possibilita isso, que você veja um objeto, até mesmo as partes que não seria possível se tivesse o objeto ali de frente para você, né? Você não ia conseguir ver as costas do objeto, não ia conseguir ver a parte de baixo do objeto. Então o cubismo é como se quebrasse o objeto em vários pedaços, aí você pode ter uma representação 3D do objeto mostrando todas as facetas, né? E geralmente é feito em formas geométricas essa representação, tá? Seja de uma pessoa, seja de um objeto, de uma paisagem, é algo muito interessante mesmo. Então, resumindo, o cubismo, ele saía daquela arte certinha, né, que imitava a natureza, aquela arte que eu chamo assim, arte acadêmica, sabe? Que era algo muito certinho, e passava para uma arte que chegava quase ao abstrato, né, com um pouco de geometrismo misturado. Era algo assim imaginário, algo surreal. As pessoas falam que seria como se fosse formas geométricas contornadas por linhas pretas, né? Linhas negras, linhas escuras, que seja. Então o cubismo ele se dividiu em três fases, né? A fase cezanista, a fase analítica e a fase sintética, né? A fase analítica, o cubismo ele era mais assim monocromático, né? Com poucas cores, 2, 3 cores, né? Já a fase sintética ele era mais colorido, se fazia colagem de revistas, colagem de folhas, né? Coloridas, né? Então teve essas três fases diferentes do cubismo. Também na literatura o cubismo influenciou bastante, né? Tinha os poetas, os escritores da época que desconstruíam a sintaxe das frases, né? Colocavam as frases, as palavras de maneiras diferentes, né? Formando objetos geométricos, né? Formas geométricas. Muito bem, então quais foram os principais fundadores do cubismo, né? Foram Pablo Picasso e Georges Braque, né? E tiveram ainda a influência de Paul Cézanne, né? Que eles dizem que foi o pai deles, né? Então, como vocês podem ver, tem essa obra aqui do lado, Les Demoiselles d'Avion, de 1907, de Pablo Picasso, né? Essa foi a obra que revolucionou a pintura naquela época, né? Formou assim a base para o cubismo, né? É uma obra que dizem que demorou 9 meses para acabar a pintura dela, né? E Pablo Picasso parece que nunca estava pronta. Tanto é que ele acabou em 1907, demorou mais de 20 anos, quase 20 anos, para que ele conseguisse vender essa obra, né? As pessoas não gostaram muito na ocasião. Então foi por isso que a gente diz que ele inaugurou, bem dizer, essa era, essa vanguarda do cubismo, né? Cézanne já tinha um jeito de pintar, mas não era tão geométrico. Daí Pablo Picasso e Georges Braque é que trouxeram esse jeito geométrico de pintar que deu origem, que firmou mesmo o cubismo. Vamos ver agora aqui também algumas obras dos cubismos, né? Tem o Violino e o Cântaro, tem a Pietà de Vicente de Rego Monteiro, tem a Jaqueline de Mãos Cruzadas, que também é uma obra que demonstra bem o cubismo, né? Tem o retrato de Pablo Picasso, que vocês estão vendo. Tem as casas em L'Estaque, de Georges Braque. Tem a Guernica, né? Que foi aquela guerra na Espanha, guerra terrível na Espanha. Também de Pablo Picasso. Do Brasil teve, entre outros, né? Teve esse Nu Cubista, da Anita Malfatti. Também teve outros pintores brasileiros, que nem Tarsila Amaral,
Rego Monteiro, que eu já citei, né, uma obra dele. De Cavalcante. Na literatura, além daquele que nós já citamos lá, teve Oswaldo de Andrade, que também usou o cubismo, a influência do cubismo na literatura. Raul Bupp e Érico Veríssimo. Tá ok? Com relação às atividades que vocês podem fazer com seus alunos, né, são várias. Podem sentar em duplas, né, cada um desenha o rosto do seu colega, com formas geométricas, né, algo aproximado. Depois colorem, recortam em quadrados de 5 por 5 centímetros cada folha. Depois colhem outra folha, misturando as partes, né? Ou então fazem uma poesia, pegam frases de poesias conhecidas, desenham, descrevem essas frases em formas diferentes, né? Em formatos diferentes, né? Modificando a sintaxe, o lugar das palavras, né? A ordem das palavras, né? Também é uma forma de fazer uma atividade relacionada com o cubismo. Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né, do cubismo. É um assunto muito interessante. E deixe o seu like, seu comentário também, para que eu possa saber se eu estou indo pelo caminho certo, tá ok? Obrigadão, gente. Até a próxima. Fui!